Boa noite. A mensagem de hoje nasceu numa das minhas manhãs de devocional. Sabe quando você está iniciando o ano, aí você começa a passar por Gênesis, todo mundo gosta, chega em Êxodo, todo mundo aplaude, não é? Mas quando passa de Êxodo capítulo de número 20, aí até a gente chegar em história de novo, que basicamente só vai acontecer no livro de Números, entram aqueles trechos que muitos de nós têm vontade de pular. Olha, o que é que eu tenho a ver com a construção do tabernáculo? O que é que eu tenho a ver com o livro de Levítico? Muitas pessoas têm essa vontade de fazer isso. E o fato de nós sermos pastores não nos protege 100% desse problema. Há muitos textos bíblicos que ainda assombram muitos de nós. Há passagens bíblicas que todas as vezes em que eu transito por elas, eu sinto um tapa quente no rosto. Poxa vida, eu ainda não entendi esse texto. Como é que eu posso aplicar esse texto da minha vida na vida da igreja? E quando eu estava fazendo o devocional, justamente no capítulo 5 de Levítico, me veio então a ideia de nós trabalharmos o tema de hoje. Bom, o tema de hoje, nós somos culpados, mas não abandonados. Verdade, graça e o Deus de Levítico. Somos culpados, mas não abandonados. Verdade, graça e o Deus de Levítico. Você, por acaso, já se machucou sem perceber? Já sofreu isso? Por acaso você já causou um dano real a si mesmo ou a outra pessoa sem intenção? Podem ter sido erros no trabalho, podem ter sido silêncios na hora de falar e fala na hora de ficar calado. Já passou por isso? Promessas que você faz no impulso, ou então falhas sem querer. Já passou por isso? Nós vivemos numa sociedade que diz que se não houve má intenção, então não tem culpa. Ah não, mas fulano de tal não pretendia fazer isso, então não tem culpa, não pode ser acusado. A Bíblia não começa por aí. A Bíblia não explica as coisas desse jeito. A Bíblia mostra que por sermos seres que estamos totalmente corrompidos, mas isso não significa que somos capazes de atos de bondade. Somos seres corrompidos pelo pecado, toda a expressão do nosso ser, as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas ações, as nossas palavras estão caídos em pecado. Nós somos mortos espiritualmente. Então, lembra, a Bíblia, ela nos mostra que muitos dos nossos problemas podem surgir de momentos em que nós não tínhamos intenção de falhar, que nós não tínhamos intenção de praticar esse tipo de maldade. Levítico capítulo 5, ele mostra um Deus que é o mesmo do Novo Testamento, que não relativiza o pecado, mas ele entende e mostra o que é o pecado, não para abandonar o pecador, mas para o contrário, para apontar o meio de reconciliação com ele. É o mesmo Deus do Novo Testamento que ele mesmo assumiu pessoalmente o custo dessa reconciliação. No livro de Levítico, nós podemos ver então, irmãos, essas bênçãos que estão lá tão claras no Novo Testamento, mas que começam a ser semeadas como importantes sementes pequenininhas, mas que vão crescer e vão tornar árvores frondosas. Tudo aquilo que nós cantamos hoje sobre graça, a leitura que fizemos em 2 Coríntios, tudo isso está presente lá no Antigo Testamento, tudo isso está presente lá no livro de Levítico. Foi falado, que nós temos uma disciplina no Cibima sobre como ler melhor e como escrever melhor. Deixa eu te dar uma dica para você fazer quando você estiver praticando a leitura do livro de Levítico. Há certos pontos que se destacam e há certos pontos secundários. Quando eu digo secundários, não são menos importantes, mas de algum modo é para onde nós devemos olhar no todo, para que as partes
elas, mesmo que difíceis para nós entendermos, porque estamos culturalmente tão distantes lá do povo no deserto, quando eles receberam essas orientações de Deus, quando nós olhamos esse todo, nós podemos ter uma maior tolerância com as partes que nós não entendemos, procurarmos bons manuais bíblicos, procurarmos nossos líderes para nos explicar certas passagens da Bíblia, termos tempo para amadurecer as ideias, para nós entendermos então o que Deus está nos dando aqui. Quando eu preguei a última vez em Levítico, falei sobre Levítico capítulo 19, versículo 18, que tem o segundo maior mandamento lá. E eu iniciei essa pré-leção não diretamente no texto em que eu iria pregar naquele dia, que foi Levítico 19. Vamos para Levítico 5. Mas antes disso, o que nós temos aqui, ainda que seja culturalmente difícil para muitos de nós entendermos, é palavra de Deus. Levítico capítulo 1, versículo de número 1, diz: o Senhor chamou Moisés ao tabernáculo e lhe disse: fale o seguinte aos israelitas. O que está em Levítico, então, embora tenha esse nome, não é apenas para os levitas. Os nomes dos primeiros 5 livros da Bíblia, os chamados livros escritos por Moisés, o Pentateuco, eles recebem outros nomes na cultura judaica, que normalmente está associado com as primeiras palavras, certo? O nome de Gênesis, combinou direitinho, em hebraico é Bereshit. O livro de Êxodo marca um evento, mas ele se chama em hebraico Shemot. E aqui nós temos o livro de Levítico, que não combinou muito com o título. Levítico em hebraico é Vaikra. Bom, então está associado com e ele disse, e ele mencionou. Bom, infelizmente o nome em português e nas traduções modernas não faz jus à importância desse livro aqui dentro do cânon sagrado, e não faz jus àquilo que ele aponta. Ele aponta e nos faz entender perfeitamente aquilo que o apóstolo Paulo diz: Deus em Cristo reconciliou consigo todos aqueles que se arrependem dos seus pecados. Ele que não cometeu pecado, ele mesmo se fez pecado por nós, e ele morreu em nosso lugar. Todas essas palavras, eu não tenho dúvida alguma de que Paulo as escreveu pensando diretamente ou no livro de Levítico ou no sistema sacrificial do Antigo Testamento. Nós então que fazemos seleção sobre, vamos ler apenas o que nós gostamos e o que nós entendemos, e vamos deixar as partes difíceis para lá, nós não sabemos o quanto perdemos da graça de Deus para nós sermos pessoas melhores, para nós sermos pessoas mais santificadas. O grande problema que eu falei para vocês, que nós podemos perceber na vida nossa, é de que muito do mal que fazemos, às vezes fazemos sem intenção. As pessoas, às vezes, quando nós as evangelizamos, elas dizem: olha, eu não bebo, eu não mato, eu não fumo, então eu posso ir para o céu. Mas lembrem que há tantos pecados que não recebem essas taxas, ou tajas negras, ou não recebem esses títulos dizendo assim: olha, quem faz isso já está queimando no fogo do inferno. Um simples pecado é suficiente para te condenar ao inferno. Um simples pensamento no fundo do seu coração, desejando algo que não é seu. Um simples olhar em que você só falta fulminar o outro porque você está com raiva dele, isso também pode te levar ao inferno. Um simples pecado é suficiente para te condenar ao inferno. Levítico capítulo número 5, como eu havia falado para vocês, notem que nós vamos percebendo certos grupos de pessoas que seriam encontradas no meio do povo de Israel, estariam pecando, e Deus aponta para eles o pecado, não em si para os julgar e os condenar, mas para mostrar a seriedade do que eles estão cometendo e ao mesmo tempo mostrando o seu amor em prover para eles reconciliação. Então eu queria mostrar esses grandes pontos para vocês, sem entrarmos naqueles pormenores. Vejam, por exemplo, o capítulo de número 5, versículo de número 1. Eu vou ler todo ele, ele vai servir como padrão para os versículos 3, 4 e o versículo 2. Se alguém não quiser depor como testemunha, estou lendo na tradução chamada Nova Bíblia Viva. Se alguém não quiser depor como testemunho de um fato que sabe que aconteceu ou que viu ser praticado, então será culpado e sofrerá o castigo.
Então Deus, Ele vai, em cada um desses primeiros 4 versículos, Ele nomeando, Ele dizendo o que pode afastar as pessoas da sua comunhão, e qual é a situação daquelas pessoas, porque agiram assim, porque estão distante de Deus, elas são culpadas pelo que elas estão fazendo. Mesmo que, como eu falei antes, não precisem se ter aquela intenção maldosa, mas descuido, pressa e outras tantas coisas que ensinam são pecado. Quando nós não dominamos, quando nós, pela sabedoria bíblica, por exemplo, que nós aprendemos nas pré-lições de Eclesiastes, o quanto nós vimos que no nosso dia a dia, na nossa vida ordinária, nós podemos nos afastar de Deus, e em coisas pequenas, não são em pecados tão escandalosos, em coisas pequenas, nós podemos nos afastar de Deus. Muitos prédios caem, não é por causa de implosão, por causa de uma carga de algum tipo de explosivo. São rachaduras, falta de manutenção, um cuidado aqui e acolá, que por anos, por décadas, vão se juntando e podem trazer todo um edifício à ruína. Muitas vezes o que vai te derrubar não são pecados tão escandalosos como nós gostamos de precificar ou colocar o valor das nossas ações. São às vezes ações sem intenção que podem fazer com que as pessoas se afastem de Deus. Vejamos, por exemplo, os outros versículos que eu acabei de mencionar. Aqui no versículo 1 nós temos o que poderíamos chamar de um silêncio cúmplice, que nós muitas vezes usamos para dizer que nós não queremos entrar na vida do irmão, mas nós sabemos que se nós vemos o nosso irmão pecando, e se nós não chegamos até ele em amor, para nós, não o presbitério, mas para cada um cuidando um do outro, poder assim fazer com que uma multidão de pecados seja coberto, usando a linguagem lá que nós encontramos no final de Tiago. O que é que nós podemos ver? Quando nós nos calamos, porque vemos o irmão pecando, e nós silenciamos, estamos pecando com silêncio cúmplice. Às vezes, conforme a gente vê no versículo de número 2, pode ser algo que você não planejou, mas que você acabou envolvido. No versículo de número 3, pode ser que a dor do outro te atingiu sem você ter escolha de dizer: eu vou ficar aqui no meu mundinho, o outro está sofrendo, então não me importa o que acontece com o outro. Mas a vida não é desse jeito, que cada um pode viver na bolha em que escolher. Nós acabamos atingindo a vida dos outros para o bem ou para o mal, e muitas vezes nós podemos ser levados a pecar. Por quê? Porque outros estão pecando ao nosso redor. Nós podemos ser levados a sofrer porque outros estão sofrendo ao nosso redor. E o versículo de número 4, ele fala sobre promessas impensadas. Você já prometeu alguma coisa e não cumpriu? Você disse que ia fazer algo e acabou não fazendo? Pois é, muitos dos nossos pecados, muitas vezes não serão taxados como escandalosos, mas são pequenas práticas que podem estar corroendo o nosso ser espiritual, e de repente, o que nós lemos em Levítico 5:17 é aplicado em nossas vidas. Veja só o que nós lemos: todo aquele que desobedecer a alguma lei do Senhor, mesmo sem perceber que está desobedecendo, é culpado e deverá ser castigado. Ou seja, não existe a justificativa: Senhor, eu não sabia que não era para fazer isso. Pessoas vão ao inferno, muitas delas irão não por causa do adultério, não por causa de um assassinato, ou porque de algum modo elas consomem substâncias ilícitas, ou elas vendem essas substâncias ilícitas e elas corrompem e elas corroem a vida humana. Mas pessoas irão para o inferno e chegarão diante de Deus e dirão assim: eu não fiz por mal, eu não sabia, então a culpa não é minha. Olha, eu não senti culpa, então está tudo bem, né? Se eu fiz uma coisa errada e a minha consciência não alarmou, então tudo está muito, muito bem. É isso? Não. Eu vou reler com você, capítulo 5, versículo 17 de Levítico. Todo aquele que obedecer a alguma lei do Senhor, mesmo sem perceber que está desobedecendo, é culpado e deverá ser castigado.
De algum modo isso reflete lá em Romanos: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Se reflete no discurso quando o apóstolo Paulo diz que o salário do pecado é a morte. Não é só o salário do adultério que é morte, não é só o salário do assassinato que é morte. O salário do pecado, ele é morte. Então você percebe que a Bíblia, ela olha com mais seriedade para os nossos pecados do que nós estamos acostumados a fazer. Mas eu quero te dizer, a Bíblia não faz isso para nos deixar amedrontados, mas a Bíblia faz isso da mesma forma que um médico tem que dar o diagnóstico de uma doença, seja lá qual for que o paciente tem, para que ele entenda a seriedade do problema que ele vai enfrentar e como ele deve experimentar o tratamento que está à sua disposição. É dessa maneira que nós devemos encarar o que nós vemos aqui no livro de Levítico. Deus não está querendo fazer com que nós tenhamos pesadelos ou nos tornemos pessoas que vão ficar com medo. Ah, meu Deus, se eu fizer isso eu vou pecar, se eu fizer aquilo eu vou pecar. Não, Deus está nos mostrando que os nossos erros, que muitas vezes nós só colocamos para debaixo do tapete, a Bíblia, a revelação de Deus, ela nos leva a considerar os nossos erros como mais sério do que muitas vezes nós pensamos que eles são. E guarda isso daqui também. Deus faz isso não para nos condenar, mas Deus faz isso para nos mostrar a cura que está disponível, porque Ele é um Deus de verdade, um Deus de amor. São justamente essas duas características que se encontram aqui, a verdade e a bondade, ou a verdade e o amor, que estão aqui presentes, que mostram que o Deus de Levítico é o mesmo Deus do Novo Testamento. Ele é verdade, Ele é verdadeiro em tudo aquilo que Ele faz, que Ele diz. Paulo menciona na carta que ele escreve a Tito, o Deus que não pode mentir, prometeu a vida eterna a todos aqueles que creem. Então Deus é verdadeiro, Deus é a verdade, Deus é fiel em tudo aquilo que Ele faz, em que Ele também fala. É por isso que nós encontramos aqui, e eu volto a dizer para os irmãos, às vezes tem uma cobertura de cultura e a gente acha que isso não se aplica às nossas vidas. Mas é curioso algumas expressões que nós podemos perceber no final daquelas 4 sessões que eu falei para vocês. Capítulo 5, versículo 1, versículo 2, versículo 3 e versículo 4. Se alguém não quiser depor, se alguém pecar, ou fizer assim, aí o versículo termina, ele será culpado e sofrerá castigo. Versículo 2, se alguém fizer determinada coisa, o texto diz, ele será culpado, termina o versículo 2. Versículo 3, se alguém fizer determinada coisa, e quando ele fizer, o texto termina dizendo, ele será culpado. Versículo 4, do mesmo jeito ele aponta um outro comportamento e diz, quando você fizer isso, você será culpado. O que é que Deus está fazendo aqui? Deus está nomeando os problemas que existem, para que eles possam ser resolvidos. Ele está dando o diagnóstico, Ele está mostrando não só os sintomas, mas Ele está mostrando toda a debilidade que é trazida às pessoas quando se afastam dEle. É isso que Ele está mostrando aqui. Então, antes de Deus mostrar a salvação para nós, Ele deve mostrar a seriedade do que é o pecado. E o pecado é toda a ofensa quanto à santidade de Deus. O pecado é toda a palavra, como a gente gosta de ensinar, foi mencionado no culto infantil. Então, de uma maneira mais básica, a gente diz para as crianças, tudo que você fala, tudo que você faz e tudo que você pensa que não agrada a Deus, isso é pecado. Então tem coisas que nós fazemos internamente, só no nosso coração, não tem ninguém vendo para colocar, como eu havia mencionado antes, aquela tarja negra, aquela etiqueta, aquela precificação. Pecado horrível, vai direto para o inferno. Mas a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Está incluindo para a seriedade daquilo que é o pecado, tanto atos que para nós vão ser escandalosos, como atos que para nós vão ser assim. Todo mundo faz, pastor. Todo mundo faz. A normatização não faz uma coisa errada virar verdadeira. Não faz. Não é hábito cultural, mas é a verdade eterna. É aquilo que Deus mostra quem Ele é, santo, e como as pessoas devem ser se querem se aproximar até Ele.
Então, quando a gente encontra aqui Deus nomeando o que as pessoas estavam fazendo e que aquilo deveria ser tratado com seriedade, Deus está nomeando não para banalizar a culpa, mas se Deus não mostrar o que é a verdade, como nós creremos? Se Deus não nos mostrar o correto, a justiça, como é que nós saberemos que nós estamos errados? Então, verdade, irmãos, não é crueldade. Deus não está sendo cruel aqui. Sabe o que é que Deus está fazendo? Deus está mostrando o problema para que haja cura. Eu falei para vocês que quando nós olhamos para Levítico capítulo 5, você vai mencionando grandes estruturas. Então, aqui dos versículos 1, 2, 3 e 4, foi nomeado determinadas práticas, foram nomeadas determinadas práticas que estão aqui. Mas independente da sua versão, observa uma frase que vai do início ao fim desse capítulo, mostrando justamente aquilo que eu acabei de falar para vocês. Se nós não soubermos o que é o pecado e a seriedade com a qual Deus trata o pecado, nós não poderemos entender o que foi o sacrifício de Cristo. Cristo morreu por adúlteros, mas Cristo também morreu por mentirosos. Cristo morreu por assassinos, mas Deus morreu também para você, que quando seu pai ou sua mãe fala, quando a gente fala aqui no Nordeste, dá um olhar, vira assim para o seu pai, rabisaca, né, o nome disso? Pois é, Deus morreu pelos assassinos, mas Deus também morreu para aqueles que dão rabisaca para os pais. A gente tem que olhar para o pecado com a seriedade com que o Antigo e o Novo Testamento olham, para nós entendermos o que Deus está fazendo por nós. E eu volto a dizer, Deus não está falando isso para você ficar aí se tremendo. Se o Espírito Santo fizer você tremer, amém. Mas o que eu quero que vocês entendam é que Deus não está mostrando aqui que Ele é severo, ou que o Deus do Antigo Testamento não tem mais nada a ver com Deus do Novo Testamento. São a mesma divindade. O mesmo Deus trino do Antigo está ainda de uma forma que não é totalmente conhecido no Antigo Testamento. E em trechos como esse que eu falei para vocês. Então vejam aquelas grandes estruturas que se repetem aqui. Bom, no final do versículo de número 6, na versão que eu estou lendo, você vai encontrar uma frase similar na sua tradução. Mas na versão que eu estou lendo diz que o sacerdote oferecerá o animal em sacrifício para obter o perdão do pecado. Talvez a sua tradução diga para fazer expiação, para oferecer pela culpa do pecado. Veja como isso se repete. Versículo agora de número 10, o final do versículo 10 a gente lê assim: desse modo o sacerdote oferecerá esse sacrifício para obter o perdão dos pecados. Isso se repete mais outra vez no versículo 13, assim o sacerdote oferecerá esse sacrifício para obter perdão de pecados. Na sua tradução pode ser para expiação, para que ele seja perdoado, alguma frase similar à que eu estou lendo aqui. Mas você percebe a repetição com que isso acontece? E é nisso que você tem que dar a sua atenção. Não é para você ver, mas ele vai ter que matar o cordeiro, mas ele vai ter que matar o pássaro. Não fique olhando para os detalhes. Fique olhando para o todo que acaba se manifestando aqui. Porque o que apareceu no versículo 6 foi repetido no versículo 10 e passa pelo versículo de número 13, ele aparece mais duas vezes. No final do versículo de número 16, ele diz: os sacerdotes ou o sacerdote pegará o carneiro que é entregue para tirar a culpa e oferecerá como sacrifício para obter o perdão dos pecados, e ele será perdoado. Aí uma última vez, versículo de número 18. Ele diz: assim o sacerdote oferecerá o animal como sacrifício para obter o perdão dos pecados. Então, quando você estiver lendo o Levítico, eu sei que tem toda uma descrição técnica de como pegar o animal, de como matar o animal, do que fazer com suas vísceras, como separar as partes do animal morto. Mas, meu irmão, não fique olhando para aí, não. Isso é só o detalhe de um mapa maravilhoso que está dizendo a culpa. A culpa. E a culpa precisa ser sanada, resolvida. E isso só pode ser resolvido à luz de Hebreus 9, 22. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O que nós estamos vendo, Deus mostrando que há culpa, mas Deus apontando o remédio, Deus mostrando a solução. Então, quando você estiver mergulhando no livro de Levítico, observa trechos como esse,
Qual é o tipo de comportamento que Deus está mostrando que o povo já fazia ou poderia fazer que vai distanciá-lo deles? Deus está nomeando o pecado, Deus está sendo verdadeiro, Deus está sendo aquilo que a gente encontra num dos termos técnicos para entender o Antigo Testamento, a palavra emet. Deus é verdadeiro, Deus é fiel. Então, para poder dizer aos pecadores o que eles precisam fazer para voltar para Ele, Deus está dizendo: você está nos seus pecados morto, você está afastado de mim por causa dos seus pecados. Eles não precisam ser manifestações externas. Você pode estar afastado de mim pelo que habita no seu coração, pela maneira que você olha para o outro. Você pode estar afastado de mim, porque você está pecando por ignorância, você não quer saber quem eu sou, você está fazendo aquilo que não me agrada, e você está se afastando de mim. Então Deus não relativiza as coisas. Isso é o significado da palavra hebraica emet. Deus é verdadeiro, fiel naquilo que Ele fala, porque Ele só pode se mostrar como Deus amoroso e bondoso depois que Ele mostra o tamanho do sacrifício, do tamanho da ofensa, do tamanho daquilo que é necessário para que os homens sejam perdoados e possam se aproximar diante dEle. Se você não entender a verdade de Deus, você dificilmente entenderá o amor de Deus, porque o mesmo Deus que não relativiza o pecado é o mesmo Deus que não nos abandona. Você contou aí comigo? Versículo 6, versículo 10, versículo 13, versículo 16 e versículo de número 18. 5 vezes Deus está espalhando ao longo do texto de Levítico capítulo 5. E era para isso que você precisava olhar. Há pecado, mas olha quantas possibilidades de perdão são oferecidas para todos aqueles que se afastam de Deus. A graça aqui é a mesma graça do Novo Testamento. É a mesma graça. Talvez ainda não dê para ver com tantos detalhes, porque Cristo ainda, em Levítico, não havia nascido como homem, não havia ainda morrido, não havia ainda ressuscitado, mas tudo estava lá. Foi o próprio Cristo que ensinou para os 2 discípulos no caminho de Emaús que tudo o que era necessário que se cumprisse acerca do Cristo, nos livros de Moisés, nos profetas e nos escritos, aconteceu. Então nós estamos mostrando aqui o que Levítico fala sobre Jesus, como Levítico aponta para Jesus. Ele aponta para Jesus dizendo: olha, você pode pecar e se afastar de Deus até em coisas pequenas, porque para Deus não existe pecado, pecadinho e pecadão. Existe ofensa contra a sua santidade. E Deus que não relativiza o pecado é o Deus que não abandona o pecador. Você viu aqui quantas vezes Deus diz: façam isso, apontando para aqueles homens e mulheres o caminho do perdão. Façam isso e façam isso. E se você acha ou ainda não entendeu o caminho do perdão aqui, deixa eu te mostrar uma outra coisa que você devia prestar atenção quando lesse Levítico capítulo 5. Um exemplo, capítulo 5, versículo 5. Ele diz agora que um sacrifício precisa ser feito. Aí ele diz as seguintes palavras: em qualquer desses casos citados, a pessoa terá de confessar a culpa e pelo pecado que cometeu fazer uma oferta ao Senhor. A oferta pode ser de uma novilha ou de uma cabra. Pronto. Deus está mostrando aí o caminho para a salvação. Não que o sangue daqueles animais fossem mágicos, porque o próprio autor de Hebreus, Pedro e outros autores do Novo Testamento vão dizer: aquilo apontava para Cristo, aquilo apontava para Cristo. Havia um ritual muito interessante de identificação. Ele não está aqui em detalhes, mas aparece em outro. Quando o ofertante vinha, ele apresentava a sua oferta e ele colocava a mão sobre a cabeça do animal que ia ser morto para haver uma identificação. Eu sou pecador, eu mereço morrer pelos meus pecados, mas Ele está tomando o meu lugar. Aquele que não cometeu pecado, Ele mesmo se fez pecador por nós, para que nós pudéssemos ter acesso a Deus. Então o Cordeiro está aqui. Mas pastor, e se a pessoa fosse pobre e não pudesse trazer um cordeiro? Que bom que você fez essa pergunta. Porque nos animais, ou na sequência que é dada, a gente poderia dizer que existe uma forma de graça escalonada. O que é isso? Uma escala, lembra, né? Ou poderia até ser visto como também degraus de uma escada. Pecou. Vamos ver aqui. Traga o animal.
Mas eu não tenho um animal. Ok, vamos descer um degrau. Você não tem um cabrito? Não tem uma ovelha? O versículo de número 7 mostra graça divina. Porque ele diz assim no versículo número 7: se o pecador não tiver recursos para oferecer uma ovelha ou uma cabra, pode trazer 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Está vendo? Deus está mostrando que Ele não faz acepção de pessoas, dizendo só ricos vão ser salvos. Mas Ele está oferecendo gratuitamente e de uma maneira ilimitada a sua graça já no Antigo Testamento. Se isso aqui não é graça, eu não sei mais do que é graça. Um favor imerecido, não olhando para o que você pode fazer, não olhando pelo que você sabe fazer, mas olhando pelo que Ele faz por nós. Se você não tiver o cabrito ou a cabra, pode ser 2 rolinhas. Aí alguém todo desconfiado, bota a mão nos bolsos. Eu sei que eles não tinham bolso, provavelmente não tinham bolso, mas bota a mão no bolso e fica riscando assim o chão. Mas pastor, não é que eu não tenha uma cabra, não é que eu não tenha 2 rolinhas, é porque eu só tenho farinha. Aí Deus diz no versículo de número 11, que Ele está aqui para salvar ricos e pobres, que Ele não está aqui para fazer acepção de pecadores. Mas em Levítico 5, a mesma verdade, o mesmo amor que estão no Calvário, em cada uma das citações dos evangelhos, estão em Levítico capítulo 5. Vejam só o que a gente lê no versículo de número 11. Ele diz assim para nós: se o culpado não tiver recursos, nem para oferecer 2 rolinhas ou 2 pombinhos, então ele trará como oferta pelo pecado um jarro, talvez a sua tradução diga efa, um jarro de farinha. Você não tem um cabrito não? Tenho não. Você não tem 2 rolinhas? Tem não. Você tem farinha? Tenho. Traga. Não é Deus barganhando, é Deus dizendo: a minha graça se manifesta salvadora a todos os homens, independente do seu sexo, posição social, se é religioso ou não. A minha graça, a minha hesed, na linguagem do Antigo Testamento, está aqui para todas as pessoas. Para todas as pessoas. No sistema de Deus, no modo de Deus agir, a graça nunca é um privilégio só de uma classe social. O Deus que salva pobres é o Deus que salva ricos. E lembra o refrão que eu pedi que vocês marcassem aqui, versículos 6, 10, 13, 16 e 18. O Deus que apontou, que não relativiza a nossa culpa, mas diz que quando ela existe, ela precisa ser sanada, ela precisa ter um sacrifício para que cubra essa culpa. O mesmo Deus que disse o que é o pecado, é o Deus que aponta a salvação, seja no Antigo ou no Novo Testamento. E essa salvação sempre é pela graça. Porque independente do que você pudesse trazer, Deus não está olhando para você pelo seu status social, mas Ele está mostrando graça, 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 porque o perdão não é exceção, o perdão é promessa reiterada, é promessa repetida. Deixe-me reler mais uma vez com vocês, versículos 6, 10, 13, 16 e 18. Para obter o perdão dos pecados, para obter o perdão dos pecados, para obter o perdão dos pecados, ele será perdoado, para obter o perdão dos pecados. Você está vendo o que é que você pode aprender no livro de Levítico só com um empurrãozinho? Ah, pastor, mas o senhor é professor. Antes disso eu sou crente. Isso aqui Deus me chamou a atenção no meu devocional. Você lê a Bíblia, né? Você é crente, por favor. Você é crente, tem que ler a Bíblia, pelo menos ouvir a Bíblia. Você faz seu devocional diário, você não sabe o quanto você está perdendo palavra de Deus ao seu coração, porque você não faz devocional diário. Então é muito, muito importante a gente ler a palavra de Deus e aprender a ler a palavra de Deus. Pastor, eu quero aprender a ler assim. Vai fazer o curso com a professora Renata, tá bom? Ah, eu quero fazer assim. Não falte às aulas da escola dominical, ou não falte os treinamentos que são dados, não falte aos cultos nos seus polos, não falte à reunião dos homens, mulheres e jovens. Sempre está sendo exposto à palavra de Deus para que você aprenda um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho.
Diante de tudo isso, eu falei para vocês, é o Antigo Testamento apresentando o Novo, apresentando o Novo, apresentando o Novo. Aqui eu mostro para vocês um ponto de virada, com o Levítico aponta para Jesus. João capítulo 1, versículo de número 14, em uma situação que encerra o que a gente chama de prólogo, ou a introdução do Evangelho, João, justamente usando, na língua grega, a gente vai ler em língua portuguesa, ele está relembrando aquelas duas características de Deus que nós vimos em Levítico 5. Deus é verdadeiro, Emet, e Deus é bondoso, Hesed. Só que na linguagem que a gente lê em João capítulo de número 1, versículo número 14, é João, eu volto a dizer para vocês, João está olhando para o sacrifício do Antigo Testamento. João está olhando para Levítico e provavelmente para Levítico capítulo 5. Eu não sei se especificamente ou no conjunto de tudo aquilo que está por trás da frase que vai aparecer aqui no versículo 29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, lembra? Pois é, versículo 1, capítulo 1, versículo número 14, a gente lê que o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós, cheio de graça e de verdade. Jesus encarnou, o Filho de Deus encarnou, cheio de graça. Essa é a palavra que a gente aprende em português para aquilo que o Antigo Testamento chama de Hesed. E ele encarnou cheio de verdade, Emet. Está aqui. Jesus mostrando que o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. Porque para você entender a seriedade do que o pecado é, e o que ele vai fazer a toda a sua existência aqui na terra, e o que ele vai fazer na continuidade da sua existência no mundo por vir, você precisa entender a verdade de Cristo. Você precisa entender a verdade do Deus do Antigo Testamento. Você precisa entender a Emet de Deus. E ele também se encarnou cheio de quê? De graça. Olha Levítico aqui, escondidozinho, em João capítulo 1, versículo de número 14. Jesus é Levítico 5 encarnado. Jesus é Levítico 5 andando entre as pessoas, denunciando o pecado, mas não para elas ficarem revoltadas, ou no mundo em que agora o que é que a gente vai fazer? Ele é Levítico 5 encarnado, apontando o pecado, mas apontando o caminho do perdão. Jesus é Levítico capítulo de número 5. Algo similar a gente encontra em Hebreus capítulos 9 e 10. Eu citei já aqui o texto que diz: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Aí você poderia dizer: mas pastor, e quem apresentou a farinha? E aí não teve sangue. Duas coisas a gente pode pensar. Uma, Deus está mostrando na apresentação da farinha que aqueles que não têm nada têm acesso à graça dele. Se você podia dar o cordeiro ou os 2 pombinhos, dê. A questão é confiar na promessa de Deus, certo? E outra, aquela farinha, parte dela seria queimada, sabe onde? No altar que já tinha sangue queimado. Pois é, Deus continua providenciando salvação para as pessoas. Quando não houve sangue, houve farinha. Mas de algum modo tudo é promessa de Deus para dizer que Jesus viria para morrer por nós na cruz. Em Hebreus capítulos 9 e 10 a gente vai ouvir muito a frase uma vez por todas, e mostrando o que a cruz, o sacrifício de Cristo é. Em Levítico a gente encontra Deus dizendo: eu aceito um substituto por você. Traga o carneiro, traga a rolinha, traga a farinha, eu aceito um substituto por você. Na linguagem que Hebreus explica sobre o sacrifício de Cristo, nós percebemos que Deus se tornou o próprio substituto que ele pediu em Levítico capítulo 5. Os testamentos estão interligados, o Deus do Antigo é o Deus do Novo Testamento. E numa das promessas que eu acredito que nós deveríamos mais ter gravada no nosso coração, são as promessas da carta de João, sua primeira carta, capítulo de número 1, versículo de número 7 a 9. Isso aqui também é Levítico no Novo Testamento. Vamos, por favor, para a carta de João, primeira carta, capítulo de número 1, versículo de número 7. Se estivermos vivendo na luz, como ele está na luz, então temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, só estamos nos enganando a nós mesmos e recusando aceitar a verdade.
Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos limpar de toda a maldade. Foi isso que Ele ensinou em Levítico 5. Apontou onde havia o pecado, chegou lá na ferida purulenta que o pecado é nas nossas vidas, e empurrou, e fedeu, e saiu pus, para poder a pessoa entender o que é que o pecado é, para que ele pudesse apresentar logo em seguida a salvação e a cura. 1 João 1, 7 a 9, é a verdade e é também a bondade, lá de Levítico, capítulo de número 5. Fazendo algumas aplicações em nossas vidas. Levítico 5, ele reconhece algo que todos nós sabemos. Muito do mal que nós podemos praticar não vai nascer de uma mentalidade que diz assim: eu sou do diabo, eu vou fazer mal para todo mundo. Não precisa ter uma mentalidade dessa não. Basta querer ter uma vida independente de Deus. Lembram do sermão do pastor Valbert? Independência, pois é morte, né? Pois é, você quer viver independente de Deus, na maneira como você vai levar o seu namoro, a escolha da sua profissão, os seus negócios. Você quer viver desse jeito? Pois é, não precisa praticar um grande pecado, como a gente diz, para ser levado para o inferno. Querer independência de Deus é pecado, é pecado. Levítico 5 então nos ensina como algo profundamente humano que o pecado é em nossas vidas. É algo tão profundamente também tratado por Deus. Nem todo erro nasce de uma mentalidade que deseja o mal a todo custo, mas todo pecado precisa de cura. E o evangelho que salva não começa dizendo: não foi nada não. O verdadeiro evangelho começa dizendo: você pecou, você está afastado de Deus, mas Deus te ama e te busca. O verdadeiro evangelho diz: eu sei que você é pecador, mas eu resolvo isso por você. Levítico 5 nos convida também a rever nossa imagem de Deus. Ele não é relaxado na sua glória, Ele não é permissivo com o pecado, Ele não é implacável com o pecador. Ele é fiel e justo na administração do seu amor e na administração da sua verdade. É por isso que existe perdão, porque Deus diz para nós onde foi que nós erramos, e ao dizer onde nós erramos, Deus diz: eu posso transformar a sua vida. Eu falei para vocês, Levítico 5 e boas partes que a gente encontra do Antigo Testamento não estão ali para nos deixar: e agora eu vou ter que dobrar a minha medicação para poder dormir, porque o pastor me fez medo. Não, Levítico 5 está aqui para mostrar para você o que é o pecado, para que você possa refletir: obrigado porque o Senhor me livrou de tudo isso. E se você ainda não confessou a Cristo como seu Salvador, Levítico 5 nos ensina que Deus não fecha os olhos para o pecado, mas Ele também não vira as costas para o pecador. Você pode até não perceber seus erros, mas Deus percebe. Deus percebe seus erros, Deus percebe quem você é, e Ele resolveu não te abandonar. É por isso que temos a cruz, é por isso que temos o túmulo vazio. Amém? Vamos baixar nossa cabeça. Muito obrigado, Senhor, por Tua bondade e misericórdia. Esteja abençoando o Teu povo, que glorificou o Teu nome nessa noite pela Tua graça. Que eles possam ter entendido um pouco melhor o que é esse favor não merecido que nós recebemos. E pela Tua misericórdia sejamos mais gratos e busquemos transformação para nossas vidas. Obrigado, porque o Senhor nos abandonou. Não nos abandonou. Muito obrigado, porque Cristo é o lembrete disso para nós. Muito obrigado. Em nome de Jesus, amém.